Os Estados Unidos devem 39,4 trilhões de dólares e adicionam cerca de 7 bilhões de dívida por dia. Se fosse qualquer outro país fazendo isso, já teria quebrado. E aqui vai o que ninguém te conta. A mesma lógica que segura os Estados Unidos é usada para calcular os rendimentos do seu Tesouro Selic. Sim, aquele título de renda fixa que todos consideram o mais seguro para se investir. O nome disso é risco soberano, que consiste em nada mais nada menos que a chance que um país tem de honrar ou não sua dívida. Sim, eu sei, parece um pouco papo de economista. Mas não se engane, esse conceito define os juros que você recebe, o câmbio que você paga e o preço da bolsa. E o problema é que a maioria das pessoas trata um país seguro com fé, ao invés de números. Você compra o Tesouro Selic porque é do governo. Mas você já se perguntou? E se o governo dever demais e não conseguir pagar? No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como usar IA para ler o risco de cada país, seja ele Estados Unidos ou Brasil. E no fim, vou mostrar para vocês o que eu descobri quando aplicado esse método em nossas dívidas. Mas por agora, eu quero que você fique com essa dúvida na cabeça. Por que os Estados Unidos, mesmo com uma dívida desse tamanho, não quebra? E o Brasil, com uma dívida muito menor, paga juros muito maiores? Eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e esse vai ser o vídeo de hoje. Bom, pessoal, a primeira métrica que temos que olhar é o tamanho da dívida frente ao que o país produz. Para aqueles que não sabem, o PIB é calculado pelo consumo das famílias, mais o investimento, mais os gastos do governo, tudo isso, vezes a exportação menos a importação. Agora que você sabe como se calcula o PIB, vamos seguir. A dívida pública dos Estados Unidos já é maior do que tudo que eles produzem em um ano. E no Brasil? No Brasil, a dívida pública chega a cerca de 81% do PIB anual. Repara nessa virada. Pelo tamanho relativo, o Brasil deve menos que os Estados Unidos. Sendo assim, por que somos vistos como um país mais arriscado para se investir? É exatamente isso que a próxima métrica vai nos mostrar. Métrica 2. O custo da dívida. O problema nunca foi dever, e sim conseguir pagar tanto a dívida quanto os juros que vêm sobre ela. Nos Estados Unidos, os juros da dívida devem saltar de 18% para cerca de 30% da receita do governo até 2035. Por outro lado, no Brasil, a conta já é bem diferente. Aqui, pagamos um juros real de cerca de 5,5% sobre a dívida, a uma Selic de 14%, tornando um dos maiores do planeta. Ou seja, por mais que os Estados Unidos devam muito mais que o Brasil, aqui pagamos um juros muito mais alto do que lá. E não, pessoal, isso não é injustiça, é preço de risco. E quem define esse valor é a métrica 3, o rating. Rating é a nota de crédito que as agências dão a um país. Quanto maior o rating, mais barato se paga pelo empréstimo ou financiamento, pois o risco é bem menor. Como dito nos últimos vídeos do canal, os Estados Unidos teve seu rating rebaixado. Mas cuidado, pois rating é apenas um sintoma e não um gatilho. Ele é apenas a consequência do fator que será exposto na métrica número 4, que é a métrica a moeda. Aqui está o segredo. Os Estados Unidos imprimem a moeda que o mundo inteiro usa para guardar valor, tendo em vista as 3 funções da moeda, que são método de contagem, unidade de troca e reserva de valor. Enquanto o planeta quiser o dólar, ainda terá alguém no mundo que vá financiar a dívida norte-americana. E isso é um privilégio que nenhum país emergente no mundo tem. Como esse não é o caso do Brasil, temos que oferecer juros mais altos por algum empréstimo ou financiamento para que alguma pessoa possa financiar a nossa dívida. Traduzindo, enquanto os Estados Unidos se deita num colchão emergencial chamado dólar, nós nos deitamos num colchão chamado juros mais altos. E o que eu aprendi aplicando no Brasil? Quando cruzei essas 4 métricas, tudo ficou muito mais claro. Por mais que o Brasil deva apenas 81% do PIB, por pagar um juros muito maior em seus financiamentos de dívida pública, o Brasil deve menos, sendo 81% do PIB. No entanto, paga muito mais caro em juros, pois não tem uma reserva para se apoiar como uma moeda forte. E isso muda tudo. Aquela rentabilidade que você busca no Tesouro Selic, que você acredita ser quase de graça e totalmente segura, não é nada mais nada menos que o prêmio de risco pago por investir dentro do país. Bom, pessoal, como vocês podem ver agora na tela, eu usei o Claude para fazer essa análise. E tudo que eu precisei foi dizer o que eu queria, que era comparar os títulos públicos norte-americanos e brasileiros, baseado em 2 questões. No roteiro de tudo que eu acabei de falar para vocês. Então, com base no contexto e nos 2 prompts que eu alinhei para que ele criasse a análise, ficou muito fácil. Ele apenas só buscou na internet todas as informações que precisava para fazer essa análise e integrou baseado no que eu pedi para ele. Se vocês mostrarem interesse nos comentários, eu vou estar soltando nos próximos vídeos ou no meu Instagram esse prompt para que vocês também possam fazer essa análise.
Então, após tudo isso, eu pedi para que ele gerasse o resultado através de uma apresentação objetiva, direta e clara, para que além dele não ficar inventando nada, eu poder transmitir essa informação do melhor jeito para vocês. A primeira questão que ele traz é a comparação de quem paga mais do ponto de vista proporcional ou não. Se somos nós pelo Tesouro Direto ou são os norte-americanos pelo Treasury. Ele começa então com uma definição dos títulos públicos em cada país, mostrando cada tipo de produto e para que ele serve. E a conclusão que ele traz é que o juros real é o fator limitante entre esses dois tipos de ativo. Bom, pessoal, na primeira parte da análise, como vocês podem ver na tela, ele traçou uma comparação dos cenários de ambos países, trazendo a taxa nominal de juros em dólar dos Estados Unidos, que está em 4,5% ao ano. Já a taxa real está em 2% ao ano. Já no cenário brasileiro, a taxa nominal de juros está em 14,25% ao ano, com uma taxa de juros real de 8,33%. Com isso, a gente pode perceber que o Brasil paga 4 vezes mais juros reais em comparação aos Estados Unidos. E isso tem um único motivo: a diferença em rating, dívida pública e moeda. Como vocês podem ver, os Estados Unidos têm um rating de AA, que é um rating bem elevado, segundo o maior do ranking. Já o Brasil possui um rating de BB, que é um rating bem abaixo, com uma desconfiança e especulação bem maior. A comparação da moeda então nem se fala, tendo o dólar contra o real. O dólar estando numa proporção de 1:5 frente ao real, tornando o dólar uma moeda muito mais valiosa, até pelo impacto global. E a dívida pública norte-americana aparenta ser maior. No entanto, como dito anteriormente, tem outras causas disso não ser um problema tão grande. E como qualquer coisa no mundo dos investimentos, não existe melhor ou pior. Depende apenas do seu objetivo. O Treasury é para investidores com perfil mais conservador, onde você busca dolarizar sua carteira e se proteger de crises globais, com também uma menor rentabilidade. Já o Tesouro Direto acaba trazendo uma maior rentabilidade devido ao maior risco e uma construção mais acelerada da sua carteira. Então, a principal regra não é quem rende mais, mas sim quão disposto você está a tomar esse risco. Agora você entende por que pagar 4 vezes mais juros real acaba trazendo uma maior rentabilidade. Eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e esse foi o vídeo.